a Suzana Maria Fernandes, que vai falar sobre a participação da Júlia Lopes de Almeida na literatura escolar. A Suzana é uma amiga que eu recebi, que a Júlia me deu. A Júlia e a Beth me deram, a Suzana. A gente tem estado juntas em alguns eventos, né? A Suzana é também escritora de literatura infantil, autora desse livro Gente Vestida de Noiva, entre outros, de noite. Entre outros, esse Gente Vestida de Noite, que é um livro que eu tenho uma bebezinha de 1 ano e meio, ela já me escutou 3 vezes contando essa história dela. Eu estou completamente apaixonada por esse livro, eu recomendo a leitura para todo mundo. Gente Vestida de Noite, vocês encontram na internet, né? Suzana, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te ter aqui. Boa tarde a todos. Ana, obrigada pelo carinho. Prazer, professora Aline, Tomás, meus amigos que estão aqui presentes, minha irmã Silvia, Ulisses e Dilma, obrigada. Valentino, querido, finalmente. Obrigado, meus queridos Beth e Cláudio, pelo convite de participar dessa festa em homenagem a Júlia Lopes de Almeida, uma escritora tão importante para o final do século XIX e início do XX. Eu vou dedicar minha fala à memória da jornalista Suzana Naspolini, que faleceu na terça-feira. Bom, eu vou fazer uma brevíssima contextualização histórica para que possamos entender o processo que vai desencadear na literatura escolar. Então, começando, estamos no Brasil colônia. Chegando os navegantes com suas histórias de literatura oral da Europa, dessa Península Ibérica. Essas histórias, essa oralidade, foi transmitida pelos jesuítas, que estavam ali catequizando os índios. Estamos bem no início da colonização do Brasil. O Brasil é achado em 1500 e vai ser colonizado 30 anos depois. Então, estamos mais ou menos em 1534. Os jesuítas, então, estão fazendo trabalho de catequese e vão usar esse material, essa oralidade, até 1759, quando o Marquês de Pombal acaba com as ordens religiosas e nada é colocado no lugar dessa escola, digamos assim, incipiente ainda, mas é uma escola. Eles estavam fazendo um trabalho ali de levar instrução para os colonos. Não havia distinção entre criança e adulto, as histórias eram contadas independente, se foi na criança ou adulto. Muito bem, vamos passar por Império de Dom Pedro I. Aqui se começa uma leve preocupação com o que as crianças liam. Mas uma coisa muito leve, ainda muito ligada à metrópole, muito ligada a Portugal. Nada de grande importância. Muito bem, chegamos em 1886. Final do século XIX, início do XX, 2 anos e pouco da abolição da escravatura. Temos então Júlia Lopes de Almeida e outros escritores e escritoras preocupados com o que as crianças liam. Vão se preocupar com essa literatura que vem da Europa traduzida no português de Portugal. Já não servia, porque estamos aqui no romantismo. E há aquela necessidade de uma literatura brasileira, e como diria Machado, necessidade da cor local. Muita necessidade de brasilidade. Júlia vai se preocupar com a natureza. Vai se preocupar que as crianças tenham esse cuidado com a fauna, com a fauna e a flora brasileiras. Então, Júlia pretende que as crianças tenham um vínculo sólido para se formar bons cidadãos, com bons sentimentos e sempre preocupados com a questão da floresta, com a questão dos animais, com a questão das plantas. Isso para ela era muito, muito importante. Vou fazer uma pequena digressão. Ontem eu fui num evento de educação, um evento internacional feito pelo SESC. E o Cacá Jacupé, que é um membro da indígena, mas não pode falar indígena, agora é povos originários, que é uma pessoa do povos originários,
ele vai dizer o seguinte: ambientalismo sinônimo de educação. Trazido então para Júlia, podemos dizer que Júlia era uma ambientalista. Não tinha esse nome ainda, mas a preocupação dela era tão séria com essa questão ambiental, apesar de não ter esse nome na época, que podemos dizer que Júlia era uma ambientalista. Ambientalismo, sinônimo de educação. É o que Júlia vai fazer nos contos infantis. Júlia vai escrever com Adelina Vieira, sua irmã, os contos infantis, que é publicado em Portugal em 1886. Esses contos, essa obra, ela é composta de 58 contos, 31 em versos, 27 escritos por Júlia, 14 por Adelina e 17 traduções feitas por Adelina. O texto original destas traduções é de Louis Ratisbonne, é um francês, um escritor famoso na época com suas fábulas e contos, mas o seu feito maior foi a tradução da Divina Comédia, terceto a terceto. Quem conhece a obra pode avaliar o trabalho hercúleo que não teve esse autor. Muito bem. Contos infantis teve inúmeras edições. Gerações e gerações aprenderam a ler, tiveram sua formação pelos contos infantis. Nos contos infantis, a Júlia se preocupou, Júlia e Adelina, em ensinar os valores morais, valores religiosos, questão de comportamento, mas são contos simples, sempre a criança está presente, sempre tem uma questão dos menos favorecidos, sempre há um sentimento de ajuda, de solidariedade que a criança vai ter. Sempre, contos infantis tem bons exemplos. E os exemplos que não são tão bons, vai ter uma punição. Também punição leve, ninguém apanha, não tem nada disso. A mãe, que é a presença materna, é quase uma santa. É de uma paciência, é um sonho dourado, né? Que é aquela mãe paciente, não dá palmada, não grita, tudo bonitinho. Também Júlia teve uma preocupação com o português. Aqui, em 1886, eu falei, já está aqui o auge das teorias positivistas. Então, a Júlia tinha uma preocupação com o português que já está se modificando. Já estão vindo as expressões idiomáticas, essa linguagem popular já está chegando, e ela tinha essa preocupação pelo seguinte: para crianças, ela dizia, não, tem que ser o português formal. Mas nos seus romances, ela escrevia já com esse português brasileiro. Mas para as crianças não, ela achava que a criança tinha que ter uma formação de um português mais formal, uma coisa mais séria, assim. Tanto que o contos infantis, as crianças não falam errado, não tem essa vozinha da criança, não tem isso não. É o português mesmo, bacana, as crianças falam bem, os personagens, né? E outras são personagens reais, fatos reais. Tem bichinho? Tem. Mas o bichinho não está nessa questão lúdica. É a questão da criança ter essa ideia de proteção. Proteger o bichinho, a planta, não na ludicidade. Bom, então, isso. Júlia então tem essa preocupação com o português, não só ela, tá? Outros escritores também tinham na época. Então, essa obra, ela tinha que passar para a aprovação da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, em 14 de abril de 1891. É quando vai ser aprovado os contos infantis. Porque essa inspetoria é uma inspetoria que vai cuidar das diretrizes sobre o funcionamento das escolas, vai cuidar da alteração do português. Então, os livros tinham que passar por essa inspetoria.
E essa inspetoria, fundada em 1854, pelo artigo 1331A. Esse artigo tinha uma importância imensa, porque este artigo, ele tinha uma ideia de Brasil, né? Que era levar a instrução, a educação, a cultura para toda a sociedade brasileira, à exceção dos escravos. Por quê? Porque, bom, essa inspetoria criada em 1854, Lei Eusébio de Queiroz, lei que proíbe o tráfico negreiro em 1850. Se pensar, a escravidão vai acabar. Então, eles têm